Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, canal Coerente Colorado. Vamos falar de Inter, que é o que todos nós gostamos. Hoje eu gostaria de fazer traçar um paralelo interessante, porque tem muito torcedor pedindo a demissão do Kudê. Não, muito torcedor não, porque basta acontecer algumas coisas ruins, alguns jogos não tão com uma qualidade técnica, tática bem desenvolvida dentro de campo, que já pedem a cabeça do Kudê. Eu também pedi a cabeça do Kudê antes, confesso, porque achava que, o Sampaoli, o Miguel Ángel Ramírez e outros técnicos eram melhores que ele. Mas eu compreendi que a gente tem que esperar, porque ele é um bom técnico, ele é inteligente, em pouco tempo de carreira ele tem bons resultados, e ele está no Inter, e a gente tem que compreender que no início do ano a gente estava desenvolvendo bem o trabalho, estava performando, estava ganhando uma cara de time, o modo dele jogar estava se aperfeiçoando dentro de campo, a maneira com que ele estava colocando o time, a estratégia dentro de campo estava sendo boa, só que daí depois deu uma recrudesceu um pouco, a gente teve que voltar para trás e voltou da pandemia. A gente não teve todos os jogos muito bem, mas muitas outras equipes também não foram muito bem. O que eu queria colocar com o Tite, antes de sair a imagem dele, é que o Tite, em 2009, ele estava indo bem no Brasileirão, só que daí ele perdeu, acho que pro Coritiba, e foi demitido. Ele tinha alguns resultados ruins e ele acabou sendo demitido. Pediram a cabeça dele e ele se tornou tudo o que ele se tornou quando treinou o Corinthians. Podia ter sido o Inter, e a gente podia ter se tornado em 2014 ou 2012 campeão do mundo, além de ter sido campeão de 2010, porque provavelmente com o Tite, o Fossati tinha desenvolvido um bom jogo e tinha dado certo. Desenvolvendo um bom jogo não, tinha conseguido aos trancos e barrancos chegar a uma semifinal quando parou tudo. Imagina se fosse o Tite naquele momento, as coisas poderiam ter sido um pouco mais fáceis. O que eu quero colocar é que a gente tem que criticar o Kudê, temos que evidenciar os erros deles, porque às vezes ele erra, mas só que a gente tem que também entender que não tem técnico perfeito. Todos os técnicos, um pouco mais, um pouco menos, vão colocar jogadores que a gente não concorda, jogadores que não estão numa boa fase, uma fase esplendorosa dentro de campo, mas só que isso acontece, e todo o time campeão tem jogadores que são mais operários, mas é claro, Moisés, Potker e Musto, principalmente esses três, eles atrapalham muito o time. Mas como um todo, o Marcos Aurélio é um jogador, o Marcos Guilherme é um jogador útil. O Marcos Guilherme, ele sempre tem chances dentro do jogo. Ele consegue, no jogo com o Sport, ele teve umas 2 ou 3 chances. Ele cria circunstâncias interessantes dentro de campo, porque teve uma bola que o Leandro Fernandes ele resolveu chutar a gol, que ele podia ter passado pro Marcos Guilherme e ele ia ficar na cara do gol. Teve uma bola com o Marcos Guilherme que ele podia ter passado pro Thiago Galhardo, que o Thiago Galhardo ia ficar bem na cara do gol. As situações surgem quando o Marcos Guilherme está em campo. Ele é um jogador muito útil, ele ajuda na marcação, ele volta, ele é rápido, ele faz contra-ataque. Esse jogador tem que ser recuperado. Tem jogadores muito interessantes que tem que ser recuperados, e o técnico é capaz. A gente tem que esperar e entender que o técnico tem que ter tempo, porque se tu, por exemplo, o São Paulo, são vários e vários jogos onde São Paulo demitiu vários técnicos. Se o São Paulo, um exemplo que eu estou pegando, tivesse mantido um técnico e tivesse dado respaldo e tempo,
ele poderia ter tido melhores resultados. Por isso a gente tem que ter o Kudê, ele é o nosso técnico, ele tem que continuar, ele tem que fazer um trabalho, porque ele pode tirar mais desse time. E claro, quando ele fica reclamando, quando perde, aquelas desculpinhas bestas, a gente tem que criticar e evidenciar que ele tá errado. Mas só que a gente vê que tem uma cara de time, é bem treinado. Claro, tem que resolver essa coisa dos clássicos, do Grenal. Sim, tem que resolver, mas isso é um problema que já vai desde a época do Vitório Pífero, desde aquele maldito momento em que ele demitiu o Aguirre e deu pro Odair um time que estava meio mal porque tinha sido desclassificado da Libertadores, estava num momento meio ruim, aí tomou aquele 5-0, desde lá a gente não tinha se reencontrado ainda, a gente voltou da segunda divisão, o Odair estava ainda arrumando o time, aí vieram muitos grenais, veio uma fase de empate, o Kudê teve muitos azar em determinados momentos do jogo, mas as coisas vão melhorar, a gente tem que dar tempo porque o Kudê ele é muito promissor e com o passar dos anos, com o time se renovando, trazendo novas peças, com certeza a gente vai ter melhores resultados. Vamos dar tempo pro nosso Kudê, vamos criticar quando tem que criticar, mas vamos dar tempo para ele. Valeu, torcida.